uma porta do céu. Amém? Amém. Esse lugar é um lugar de refúgio, um lugar onde a gente pode realmente encontrar com a presença do nosso Deus. E é por esse motivo que Ele merece toda a nossa adoração, todo o nosso louvor e toda a nossa reverência. Amém? Amém. Queremos agradecer o nosso irmão Robenilson, que está sempre presente conosco, o nosso irmão aqui que veio de Vaza da Roça também, Vaza da Roça, seja bem-vindo, e o nosso irmão Raimundo Araújo. E que Deus abençoe e que Deus possa pagar os passos de cada um de vocês nesta noite. Amém? E sintam-se à vontade, porque aqui é o lugar melhor do mundo. Amém? Amém. Então, como nós já sabemos que em cada terceira quarta do mês, um pouco assim difícil de falar, né? A nossa igreja tem por costume pregar assim, quartas de profecias. E nós já viemos assim de uma série de quartas de profecias. E todas as palestras que nós damos aqui, todas elas estão lá no YouTube. É só você acessar no YouTube o meu canal, Enelson Alves, com minúsculo Enelson Alves, e você vai encontrar lá dezenas de vídeos que estão lá para quem quiser assistir com variados temas da palavra de Deus. Ok? Também os nossos vídeos estão sendo espalhados em outras redes sociais, como por exemplo no WhatsApp, nos grupos, no Messenger e também no Facebook. Centenas de pessoas têm assistido os nossos vídeos e uma forma da gente estar realmente divulgando para as pessoas que Jesus em breve está voltando. Amém? Amém. Então, irmãos, como nós já dissemos para vocês que o tema central das nossas quartas de profecia é como entender as profecias da Bíblia. A Bíblia já nos fala lá no livro de Provérbios que aonde não há profecia o povo se corrompe, mas aquele que observa a lei, este é bem-aventurado, significa muito feliz. E o tema que nós passamos aqui para a igreja no mês passado foi sobre os sinais da volta de Jesus Cristo. E então achei por bem hoje a gente falar um pouquinho a respeito do que vai acontecer depois de todos esses sinais que estão acontecendo diante dos nossos olhos. Se nós formos realmente analisarmos os sinais dos tempos, pois indica que Jesus está brevemente voltando. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Amém? Então, gente, o tema que nós queremos abordar hoje aqui para vocês é a breve volta de Jesus. Quem crê que Jesus está voltando? Diga amém. Amém. Quem crê que Jesus está muito longe de voltar? Então ninguém vai responder, né? Muito bem. Quando se fala a respeito da volta de Jesus, a volta de Jesus ela se divide, irmãos, em três grandes partes. Divide-se assim, primeira vinda, a primeira vinda, depois nós temos aqui a segunda vinda e depois a terceira vinda. Então, a vinda de Jesus a esse mundo está dividida em três partes. A primeira foi quando aconteceu há 2000 anos atrás. Jesus ele veio e nasceu de uma virgem lá na cidade de Belém, aonde os reis magos puderam realmente presenteá-lo com incenso, ouro e mirra. E Jesus ele veio a primeira vez para buscar e salvar aquele que estava perdido, segundo o que nós encontramos no relato de Mateus 18 e o versículo 11, e no livro de Lucas, capítulo 19 e o versículo 10. A Bíblia diz que a primeira vinda de Jesus Cristo, ele veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Quem estava perdido? Eu e você. Entendeu? Ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Então a missão de Jesus Cristo aqui nesse mundo, a primeira vez, não foi para
condenar, mas sim para salvar, buscar. Entendeu? Ele fala assim: quem é o homem que, se porventura tiver sem ovelha e uma se desviar do rebanho, não vai e reúne as 99 em cima da montanha e vai em busca daquela que se desviou? Depois de achar a ovelha, ele vai dizer assim: vinde, festejai comigo, porque eu achei aquela ovelha que se desviou. Então todos nós um dia éramos pessoas desviadas do caminho. A Bíblia diz que a gente nem sequer fazia conta de Deus, nem sequer a gente buscava Deus, mas Ele teve o amor por nós e Ele então teve a iniciativa de buscar nós que um dia estávamos perdidos. É por isso, irmãos, que quando a gente lê no Evangelho de João, no capítulo 3, no verso 16, a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa primeira vida de Jesus Cristo aqui foi para cumprir realmente a promessa que Deus havia feito aos nossos primeiros pais. O que se encontra lá no livro de Gênesis capítulo 3 e o versículo 15, que a Bíblia fala que Deus ele enviar o descendente da mulher, e o descendente da mulher seria o Cristo, mas só que o Cristo ele só ia aparecer justamente na plenitude dos tempos, certo? Deixa eu colocar aqui, parafrasear aqui para vocês, alguém gosta de anotar, né? No caso, Gênesis 3, versículo 15, né? Que foi a primeira promessa de Deus a nossos pais, e depois isso aconteceu no livro de Gálatas, né? Gálatas, capítulo 4, e o versículo 4. Certo? Se não for o 4, é o verso 24. Depois vocês conferem aí, por gentileza, certo? Então a Bíblia fala que na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, debaixo da lei. Entendeu? Então por que Deus enviou o seu Filho? Porque Ele nos amou de tal maneira, e enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então quando Jesus Cristo veio para cumprir a sua primeira vinda, aconteceu algo também. Aconteceu algo que está escrito no livro de João. No livro de João, capítulo 1 e o versículo 14. O que diz lá? A Bíblia fala o quê? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Amém? Então esse Verbo que veio e habitou entre nós é o que está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, aqui ó, João, capítulo 1, versículo 1, onde a Bíblia fala o que lá? A Bíblia diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então quem era esse Verbo que estava com Deus e ao mesmo tempo era Deus? Era quem? Jesus Cristo. Então esse Jesus que veio ao mundo, ele precisou se fazer carne. Por que se fez carne? Para poder compreender a natureza do ser humano. Os anjos, eles não compreendem a nossa natureza, porque os anjos não passou pelo processo da reencarnação, como Jesus o passou, certo? Então a Bíblia fala que esse Jesus que se fez carne, a Bíblia fala que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. A Bíblia diz que ele era a luz do mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a própria luz. Será que hoje é diferente? Sim ou não? Não. Hoje não é diferente. Da mesma forma que as pessoas agiram quando Jesus apareceu aqui nesse mundo, hoje as pessoas muito mais ainda. Por quê? Porque se fosse diferente, a igreja estava o quê? Super lotada de gente para ouvir a palavra de Deus. Ok, irmãos? Então, essa primeira vinda de Jesus Cristo aconteceu em torno de 2000 anos atrás, para cumprir realmente o início da grande obra da redenção. Só que a obra da redenção ela ainda não foi concretizada, porque ainda falta alguma coisa para acontecer. Mas só que a Bíblia registra para nós que quando se fala a respeito da vinda de Jesus a esse mundo, existem uma variedade de relatos, tanto no Velho como no Novo Testamento, que tem uma prova real de que a vinda de Jesus a esse mundo é tão real quanto a primeira. Então nós falamos aqui um pouco a respeito da primeira vinda de Jesus Cristo, que já aconteceu, certo? Já aconteceu há 2000 anos atrás. E a segunda vinda,
é uma coisa que ainda vai acontecer. Então é uma profecia que ainda vai acontecer. Então essa profecia do retorno de Jesus a esse mundo, ela se divide em três grandes fases: a primeira, a segunda e a terceira. Só que eu quero dizer para vocês o seguinte, que a segunda vinda de Jesus Cristo, ela vai ser tão real quanto a primeira. Então, se a primeira foi real, a segunda vai ser tão real quanto a primeira. Quer dizer, vai ser mais real quanto a primeira. Porque quando Jesus veio aqui a esse mundo, apenas uma quantidade de pessoas tiveram o privilégio de ver Jesus vindo como o Filho de Deus, como Messias. Mas só que na sua segunda vinda, a Bíblia nos fala lá através de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, através de Atos, capítulo 1, versículo 9 a versículo 11, e através de Mateus, capítulo 24, versículo 30 e o versículo 31. Então, a segunda vinda de Jesus, ela já vai ser um pouco diferente, ela vai ser mais real do que a primeira. Sabe por quê? Porque o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, a Bíblia fala o quê? Eis que venho com as nuvens e todo olho verá, até aqueles que os traspassaram, certamente. Amém. Então a segunda vinda de Jesus Cristo, ela vai ser mais real do que a primeira, porque até os mortos que não acreditaram em Jesus e que blasfemaram de Jesus, e quando Jesus falou assim: vocês verão o Filho do Homem assentado à destra de Deus Pai, vindo com poder e glória. Então eles blasfemaram de Jesus, eles não acreditaram. Então Jesus vai chamar eles numa ressurreição especial, entendeu? Antes do seu retorno, para que eles possam se levantar e ver realmente que Jesus tinha razão. Amém? Entendeu? Então a Bíblia fala que todo olho verá. Então, nesse caso, irmãos, a segunda vinda de Jesus, a Bíblia testifica que a segunda vinda de Jesus, ela será de maneira visória. Visória quer dizer o quê? Visível a todos os olhos. Todo olho verá. Então, alguns dizem por aí que a segunda vinda de Jesus não vai ser assim visória, vai ser algo assim oculto, entendeu? Que só vão ver aqueles que tiverem o olho da fé. Mas será que é isso que o texto bíblico quer falar? Claro que não. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala que nem todas as tribos da terra têm o olho do discernimento. E quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, a Bíblia fala que todas as tribos da terra vão se lamentar ao ver Jesus voltando nas nuvens dos céus com poder e grande glória. Amém? Então, onde está esse texto? Esse texto está aqui, no Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículo 30 e 31. Isso demonstra que a segunda vinda de Jesus Cristo, irmãos, ela realmente vai ser universal. Quer dizer, de uma a outra extremidade, tanto nos céus como na terra, vão ver Jesus voltar. Então, irmãos, a segunda vinda de Jesus não tem como ser oculta, entendeu? Não tem como ser apenas para algumas pessoas que têm o discernimento da fé, certo? A Bíblia diz que a segunda vinda de Jesus vai ser realmente visória a todos os olhos. Até os séculos nesse dia vão ver Jesus voltar. Amém? Amém. Entendeu, gente? Então, a segunda vinda de Jesus Cristo, ela vai ser tão real quanto a primeira. A segunda vinda de Jesus Cristo também, irmãos, ela vai ser pessoal. Aqui, vai ser pessoal. A segunda vinda de Jesus será pessoal. Por quê? Porque Jesus não vai vir em espírito, como alguns estão pregando por aí. Entendeu? Alguém pode ver o espírito? Claro que não. O espírito é invisível. A vinda de Jesus vai ser pessoal, porque ele vai vir em pessoa. O que é que a Bíblia diz lá no livro de Atos? A Bíblia diz que quando Jesus estava lá no Monte das Oliveiras,
e ele de assunto foi ao céu, quer dizer, ali foi a ascensão do Senhor. E quando Jesus foi de assunto ao céu, apareceram então dois varões vestidos de brancos. Quem eram esses? Os anjos. Então os discípulos ficaram atônitos, olhando para Jesus que estava subindo para os céus. E de repente os anjos então apareceram e disseram assim: varões galileus, porque eles eram da Galileia. Varões galileus, porque estáis aí olhando para cima? Esse Jesus que dentre vós foi de assunto aos céus, assim virá da mesma forma como vocês o vistes subir. Então os anjos realmente afirmam que a vinda de Jesus Cristo será o quê? Pessoal. Quem crê nisso? Amém. Quem crê que a vinda de Jesus Cristo vai ser visória? Amém. Quem crê que a vinda de Jesus Cristo vai ser pessoal? Amém. Amém? Então, gente, o mesmo Jesus que andava em Jerusalém é o Cristo vindouro, amém? Amém. A meiga criancinha que nasceu de uma virgem é o Cristo vindouro, amém? Amém. O mesmo Jesus que realmente ressuscitava os mortos é o mesmo que vai vir novamente, amém? O solícito médico que curava os doentes, que expulsava os demônios, que libertava os cativos, que dava voz a voz de prisão aos espíritos que atormentavam as pessoas, é esse Jesus que está voltando, irmãos. Amém? Então, segundo alguns estudiosos, afirmam que em cada 25 versos que nós lemos em toda a Bíblia, um fala da volta de Jesus Cristo. Se você for pesquisar na Bíblia sobre arrependimento, a Bíblia fala em torno de 70 vezes a palavra arrependimento, certo? Se você for ler sobre batismo, 20 vezes. Mas se você for ler a respeito da segunda vinda de Jesus de uma forma direta, a Bíblia nos fala em torno de 380 vezes. Já é uma forma para não deixar ninguém em dúvidas. Amém? Amém. Agora só que tem uma coisa. Quando Jesus Cristo voltar, lá no livro de no livro de Lucas, capítulo 18, se não me engano, capítulo 18, do verso 1 até o verso 7, lá ele vai dizer o quê? É 4 e 4 mesmo, já vou conferir. É 4 e 4, né? Pronto. Lá em cima, Gálatas. Olha lá. Aqui? Lá em cima, em vermelho, sim. Ô, irmão, obrigado. 4 e 4, né? São Isso. 4 e 4. Pronto. Obrigado, tá? Então, é porque é muita coisa para você gravar, sabe? Até a hora que você fica branco, né? Então, veja bem, Lucas capítulo 18, do verso de 1 a 7 lá, Jesus fala assim: porventura, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Ele fez o quê? Uma afirmação ou ele fez uma pergunta? Ele fez uma pergunta. Quando o Filho do Homem vier, porventura, vai achar fé na terra? Olha, então é pouca gente que vai escapar, viu, gente? É pouca gente que vai escapar. É por isso que a Bíblia fala no livro de Mateus, no capítulo Mateus 24, versículo 13, ele diz o quê? Porém, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Hoje nós podemos estarmos aqui nesse mundo passando por aflições, mas Jesus diz o quê? Mas se tiveres bom ânimo, eu venci o mundo. Nesse mundo que a gente está vivendo aqui, hoje você pode ser rejeitado, odiado, maltratado, esquecido, mas só tem a certeza de que aquele lá de cima, ele não vai esquecer de você. Amém. Certo, irmãos? Ele não vai esquecer de você. E deixa eu falar uma coisa para você. Por causa disso aqui, por causa da palavra, por causa do Evangelho, por causa de Jesus Cristo, entendeu? Ele mesmo fala as seguintes palavras, ele fala bem assim, olha: não penseis vocês que eu vim trazer paz sobre a terra. Eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. Por que muita gente não suporta ficar aqui nessa igreja? Sabe por quê? Por causa dessa palavra. Por que muita gente não se converte? Por causa de quê? Por causa dessa palavra. Por que no mundo que nós estamos vivendo, está havendo realmente uma divisão entre o povo de Deus? Uns vão para aqui,
outros vão para lá, uns ficam, outros abandonam. Sabe por quê? É porque Jesus fala assim: portanto, a minha palavra vem causar divisão entre a nora e a sogra, entre o filho e a mãe. Olha, gente, tá vendo? Entendeu? Então, se você for uma pessoa firme ao lado de Jesus Cristo, o inimigo vai se levantar contra uma pessoa da sua família para poder se revoltar contra você e você acabar indo para o mundo do pecado. É verdade ou não é? Sim. É isso, tá certo? Hoje eu estava dizendo para um irmão, eu falei bem assim: irmão, eu estou sofrendo, mas eu tenho uma certeza de que no final o meu Deus, ele vai me dar uma grande vitória. Amém. Viu? Eu posso não ter essa recompensa aqui nesse mundo, mas eu tenho certeza que se eu permanecer até o final, Jesus, ele vai me dar uma grande recompensa. Amém. Tenho certeza disso, viu, gente? Amém. Eu me lembro de alguém que falou bem assim para mim: irmão Nelson, eu gosto de você porque você é um homem da verdade, você só fala a verdade. Isso eu fico muito agradecido. Eu estou aqui e eu fico recebendo mensagens de pessoas que moram lá do lado do Camaçari, em Salvador, e falando coisas e dizendo assim: irmão Nelson, a gente dá honra para quem merece honrar. Aquilo é uma coisa maravilhosa que a gente recebe de uma pessoa que nem parente seu é. Entendeu? A gente fica maravilhado com isso, a gente diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Amém. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Entendeu? E você passando nos lugares e a pessoa diz assim: você é um homem de Deus, porque você é uma pessoa de boa reputação. Isso é maravilhoso, irmão. Vale mais do que qualquer dinheiro, do que prata, do que ouro. Muito bem. A gente falou aqui a respeito da vinda de Jesus a esse mundo, que está dividida em quantas fases? Em 3 fases. A primeira fase, que foi quando Jesus veio, nasceu de uma virgem e andou em Jerusalém e em algumas partes da terra. Veio salvar e buscar aquele que estava perdido, e se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia fala que a segunda vinda de Jesus vai ser tão real quanto a primeira. E existem vários textos da Bíblia que apontam que Jesus está voltando. Você crê nisso? Amém. Sabe o que diz o apóstolo São Paulo? A Bíblia diz assim: remir o tempo, porque os dias são maus. Ele fala bem assim lá no livro de Romanos, as seguintes palavras também. Ele diz assim, ele fala bem assim: ora, já é tempo de nós, ele fala bem assim, ora, vai alta noite e vem chegando o dia. Abandonemos, portanto, as obras das trevas e nos apegamos às obras da luz, porque aquele dia vem se aproximando de nós de uma maneira tão rápida que você não imagina. Eu só vejo as pessoas dizendo assim: rapaz, o tempo está passando rápido. Nossa, a semana começou, já terminou. O mês começou, já terminou. O ano começou, já terminou. Sabe por quê, irmãos, que está acontecendo isso aí? É porque Deus está abreviando o tempo e o povo não está percebendo o que está acontecendo. Entendeu? Deus está abreviando o tempo, porque ele fala bem assim: se aqueles dias não fossem tais dias abreviados, nenhuma carne se salvaria. Então, se Deus não abreviar o tempo, entendeu? Nem nós vamos se salvar. Então ele está abreviando o tempo para poder realmente salvar as nossas almas. Amém? Amém? Porque ele sabe que se o tempo se estender por muito tempo, nem eu e você vai ficar, por causa das coisas que está sobrevindo a este mundo. E Jesus fala bem assim: portanto, quando começar a acontecer essas coisas, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Que coisas são essas? São todas as coisas que eu preguei aqui no mês passado a respeito dos sinais dos tempos, como guerra, rumores de guerras, erupções, furacões, terremotos, maremotos, fomes, epidemias e doenças em vários lugares, entendeu? A escassez de víveres, a desigualdade social, a condição do gênero humano, entendeu? A multiplicação da ciência e assim possessivamente. Então são sinais indicativos que o retorno de Jesus Cristo está vindo com pressa a esse mundo. Amém? A Bíblia fala, irmãos, lá no livro de Lucas, no capítulo 16, as seguintes palavras. Ele diz assim, vou começar do início: a lei do Evangelho perduraram até João. Desde esse tempo, o Evangelho do Reino começou a ser pregado e todo homem deve se esforçar para entrar nele. Mas passará os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Amém. Está vendo, irmão?
Então o que é que a gente deve fazer? Nós temos que nos esforçarmos para entrarmos aonde? No reino de Deus. Mas só que as pessoas querem entrar no reino de Deus a qualquer modo, e não é assim. Nós temos que pagar o preço, não é pagar em dinheiro, nós temos que pagar o preço. Esse preço se paga com a renúncia da nossa própria vida. Porque Jesus fala assim: aquele que não renunciar o amor de pai, de mãe, de irmãos, de marido, de campo, de qualquer coisa, não pode ser meu discípulo. Mas ele fala bem assim: mas aquele que deixar o amor de pai, de mãe, de irmão, de pai, de filho, de qualquer coisa, por amor de mim, receberá 100 vezes mais. Amém. Eu já passei por muita coisa até aqui, 30 e poucos anos de adventista, e você não sabe o quanto já se passou na minha vida, certo, irmãos? O quanto já se passou. Mas Jesus ele fala bem assim: se você for odiado, não se preocupe, porque também me odiaram. Se você for perseguido, não se preocupe, porque também perseguirão a mim. E nós estamos caminhando para um momento em que realmente será o maior momento da história deste mundo. Haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde quando existe nação. E só vai ser salvo aqueles que estiverem com o nome escrito no livro da vida. Amém. Bem, a vinda de Jesus também aponta para uma terceira vinda, queridos amigos, queridos irmãos. Pouco se fala a respeito dessa terceira vinda de Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, quando Jesus Cristo vier na sua segunda vinda, a Bíblia fala, queridos irmãos, que os anjos, eles vão aparecer nos céus com trombeta, com clangor e muita glória. A Bíblia fala que depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados. E então nós veremos aparecer no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, em que todas as tribos da terra se lamentarão, vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Ele virá acompanhado com uma vasta e inumerável multidão de anjos, a ponto que no céu vai haver um silêncio de meia hora. Esse silêncio de meia hora é porque ninguém vai ficar no céu. Todos vão vir com Jesus. Será realmente o maior acontecimento de toda a história da humanidade, de toda a história do universo. Esse mundo vai ser transformado, meus queridos amigos, meus queridos irmãos. Haverá um terremoto qual nunca houve, e todas as cidades vão cair por terra. E haverá esse terremoto para poder realmente esse terremoto vai haver, sabe por quê? Porque é por causa do soar da última trombeta de Deus. A Bíblia diz que, porquanto o seu mesmo dado sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ao soar da última trombeta, descerá dos céus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Vai haver, sabe o que, irmãos? Nesse grande dia, vai haver a primeira ressurreição. Aqui, ó, a primeira ressurreição. A ressurreição. A primeira ressurreição, sabe de quem? Dos justos. Ó Senhor, se eu morrer, que eu morra a morte de um justo, amém? Amém. Então, se você e eu morrer hoje, temos a certeza de que nesse dia Jesus vai chamar a gente. Ele vai dizer assim: Domingos, levanta. Belzaí, irmão Zé Roque, Damares, Robenilson, Raimundo, levanta. Quando chegar a tua vez, você já vai se levantar com um abrir e fechar de olho transformado, irmãos. Amém. Então, nesse dia, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a ressurreição dos justos. Mas nesse dia vai acontecer também a transladação dos que estão vivos. Então ele vai encontrar aqui justos que estão mortos, ó, justos mortos, e também vai encontrar nessa primeira ressurreição, ele vai encontrar aqui o que ele vai encontrar justos vivos, certo? Aqui é onde vai acontecer o arrebatamento da igreja, onde é que vai acontecer o arrebatamento do povo escolhido de Deus. Eles estão se pregando por aí que vai haver um arrebatamento antes da grande tribulação. Mentira! Provo para você em toda a Bíblia que isso não vai acontecer. O povo de Deus vai passar pelo período da grande tribulação, qual nunca houve. Daniel capítulo 2, versículo 2 e 3. Certo? Mateus capítulo 24, versículo 29. A Bíblia diz que só
depois da grande tribulação é que Jesus vai voltar para buscar aqueles que são seus. Então a Bíblia fala através de Paulo, lá no livro de 1 Coríntios capítulo 15, que nós de maneira nenhuma precederemos aqueles que dormem. Quer dizer, os vivos não vai subir antes dos mortos ressuscitar. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 1 a 5. Eu vou botar aqui, porque se alguém quiser colocar lá, né? 1 Coríntios. Tem segundo Tessalonicenses também, né? Ok. Que fala que, por sorte, o homem da iniquidade que vai se manifestar primeiro. Ok, irmão, obrigado. Pronto. Muito bem. Aí, ó, veja bem. Então a Bíblia está falando, queridos amigos, queridos irmãos, que haverá também uma segunda ressurreição. Então, quando Jesus Cristo aparecer nas nuvens dos céus, no soar da última trombeta, quando Jesus Cristo bradar lá de cima com a sua voz, aí que vai acontecer um terremoto, que tudo que tem na terra vai cair por terra. Não fica nada. Lembra que ele falou? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado? Então vai acontecer isso. Aí quando Jesus bradar com a sua voz, os justos que morreram em Cristo, desde Adão até o último, vão ouvir a voz do Filho de Deus. Aí vai acontecer, irmãos, vai acontecer o quê? 1 Coríntios capítulo 15, versículo de 1 a 5, que o que é mortal vai se revestir da imortalidade, que é incorruptível, que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E a Bíblia fala o quê? Que a morte foi tragada pela vitória. Ô morte, aonde está a tua vitória? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é o quê? É a lei. Certo, irmão? Então a Bíblia fala que também vai haver uma segunda ressurreição. Certo? O que é que diz lá no livro de João, capítulo 5, versículo 28 e 29? Não quero que ler porque vai tomar tempo, mas lá diz assim. Aqui, ó. João, capítulo 5, versículo 28 e versículo 29, aonde Jesus Cristo ele fala bem assim: não vos admireis disso, porque vem a hora em que todos que estão nos túmulos ouvirão a sua voz. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizeram mal para a ressurreição do juízo e do desprezo eterno. Então vai haver duas ressurreições: a primeira na vinda de Jesus, que é a ressurreição dos justos, e a segunda depois de 1000 anos. Os que não ressuscitaram na primeira vinda ainda vai esperar 1000 anos para ser ressuscitado depois para uma segunda morte. E aí essas duas ressurreições estão lá no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 1, onde a Bíblia fala que uns sairão para a vida eterna e outros para desprezo e horror eterno. Certo? Então, gente, a terceira vinda de Jesus vai ser realmente só depois dos 1000 anos. Vou colocar aqui, né, a terceira vinda de Jesus só depois dos 1000 anos. Muito bem. Vou só colocar aqui o texto aqui, foi 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, aonde nosso irmão João Vinícius citou ali, que a Bíblia fala que o Senhor, com um sopro da sua boca, matará o quê? O ímpio, o iníquo, certo? Então, quando Jesus Cristo se manifestar aqui nas nuvens dos céus, as pessoas que estiverem vivas, que forem ímpios, serão mortas pelo resplendor da sua vinda. Então eles vão passar por essa primeira morte e esperar acontecer o quê? Vai esperar 1000 anos, ó, 1000 anos, certo? Sobre a superfície da terra, não serão sepultados, nem serão recolhidos, serão como esterco sobre a superfície da terra, e quem vai comer a carne desses ímpios aqui, que foram mortos pela ocasião da segunda vinda de Jesus, são as aves. Deus vai convidar as aves do céu para comer carne de grandes e pequenos, de ricos e escravos e livres. Então vai haver uma ceia aqui na terra para comer a carne dessas pessoas, certo? Então não vai ter quem sepulte. Então o povo de Deus vai estar no céu com Cristo reinando durante 1000 anos. Seremos sacerdotes de Deus e reinaremos com Cristo durante 1000 anos. Amém? Amém. Agora, a terceira vinda, irmãos, a terceira vinda de Jesus Cristo a esse mundo vai ser só depois dos 1000 anos. Para conferir, é o que está escrito lá no livro de Zacarias, capítulo 14, versos 4, onde a Bíblia nos fala que então o Senhor, Ele vai descer dos céus e
os seus pés vai estar sobre o Monte das Oliveiras. E quando ele pisar no Monte das Oliveiras, o diabo já acabou, já foi queimado. Os adúlteros, os homicidas, os feiticeiros, os necromantes, os mentirosos e todo aquele que ama e pratica mentira já foi consumido pelo fogo. Lá no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 6 a 10, onde a Bíblia fala que quando os ímpios ressuscitaram, a Bíblia fala que Satanás será solto da sua prisão por um pouco período de tempo, e ele sairá a enganar as nações de Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Então, quando ele encontrar essa classe de pessoas que foram ressuscitadas por ocasião da segunda vinda de Jesus, ele vai reunir essas pessoas para atacar a cidade que está vindo sobre as nuvens dos céus. E quando ele vai atacar, aí desce fogo e enxofre, que é a segunda morte. Entendeu? Então, queima tudo. Malaquias 4 diz assim, de sorte que não fica nem raiz e nem ramo, será tudo destruído, queridos irmãos. Então, aí quando o mal foi destruído, aí Jesus Cristo desce na sua terceira vinda, pisa os pés no Monte das Oliveiras, e o monte se parte de uma parte, a metade para o norte e a metade para o sul. E quando Jesus Cristo pisar, meu irmão, aí a cidade santa desce, a terra já foi transformada no paraíso. Oh, glória. Amém. Aleluia. Aí a Bíblia fala, irmãos, que nós sairemos de dentro da cidade santa, aquela que foi preparada com ouro puro transparente. E nós vamos sair da cidade santa correndo como um bezerro que sai com estrebaria. Construiremos casas e habitaremos nela. Amém. Plantaremos vinhas e comeremos o fruto dela. E a Bíblia diz que os dias do meu povo serão como os dias de uma árvore. Vale a pena ser cristão ou não vale? Amém. Vale a pena desistir? Não vale a pena. Não vale a pena desistir, queridos. Recuar? Nunca. Jamais. Desistir? Jamais. Nós, porém, não somos daqueles que se recuam para a perdição, mas daqueles que conservam para a salvação da nossa alma. E a Bíblia nos diz, através de Hebreus, capítulo 10, versículo 37 em diante, aonde Paulo diz assim, ele fala bem assim, Deus não tem prazer naqueles que se recuam. Ó, se a gente se recuar, Deus, a Bíblia diz que a alma não vai ter prazer na gente. Não vai ter prazer. Por que eu me preocupo, irmãos, com a salvação da minha casa? Por que eu me preocupo, irmãos, com a salvação da minha família? Por que eu quero minha família comigo? Amém. Sabe por que eu quero minha família comigo? Porque Deus tem uma promessa para mim, minha esposa e meus filhos. Amém. Mas o diabo ele vem realmente querendo destruir, matar e destruir, desmanchar tudo. E a gente sabe que o maior bem que Deus tem aqui na terra chama-se família. Amém. E o inimigo está lutando para destruir as famílias. Entendeu, irmãos? Deus tem misericórdia, mas eu tenho certeza de que o nosso Deus, Ele realmente está do nosso lado. Amém. E eu tenho esperança de que um dia Jesus Cristo vai voltar para nos levar para um reino que jamais terá fim. A Bíblia diz que nos dias dos reis da terra, o Deus do céu suscitará um reino que jamais terá fim, e não passará um outro povo, senão um povo santo. E a Bíblia diz isso no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 44, e a Bíblia nos fala através do profeta messiânico, que Daniel, ele olha para cima e viu uma pedra cortada sem auxílio de mãos, e essa pedra desceu e se tornou uma grande montanha. Aí representa o reino de Deus. Esmiuçou o ouro, a prata, o bronze, o ferro e o barro, que são os reinos deste mundo. E a Bíblia diz que nos dias dos reinos deste mundo, o Deus do céu virá com pressa para poder estabelecer o seu reino. Amém. Olha, o fim está se aproximando, não tenho dúvida disso, porque os sinais estão aí, queridos. Os sinais estão aí se cumprindo em todos os momentos da nossa vida. Quer que você creia ou que você não creia. Só para terminar, eu lembro que já contei isso em algumas pregações, aonde alguém um dia foi ao hospital e essa pessoa ganhou um bebê, mas só que o bebê ele estava com as mãos atrofiadas, não abria as mãos. E depois chamaram os médicos, e os médicos foram lá com muito sacrifício, e quando abriu as mãos daquele bebê, estava escrito na mão: Jesus está voltando. É brincadeira uma coisa dessa, irmãos? Isso realmente é um sinal de que Jesus está voltando, certo? Olha, se a gente for olhar
a natureza está gritando com gemidos de partos, aguardando a sua própria redenção. Se a gente for observar, queridos, para o que está acontecendo no mundo, todos os sinais estão indicando que Jesus está voltando. Mas para Jesus voltar, é necessário que esse evangelho seja pregado em toda parte do mundo. E isso vai depender de mim e de você. Você crê nisso? Amém. Que Deus nos abençoe, queridos, e nos guarde. Essa pregação de hoje vai estar na internet. Quem quiser, a partir da manhã já está disponível. Amém? Em nome de Jesus, eu agradeço e louvo a Deus por esse momento e que Deus abençoe cada um dos nossos irmãos e que possamos realmente compartilhar essa mensagem para todas as pessoas que convivem em nosso redor. Amém? Amém. E amém.